E hoje vamos falar da diferença entre o Espírito Santo e o batismo com o Espírito Santo. Amém. Parece falar da mesma coisa, mas não é. Ao falarmos do Espírito Santo, nós estamos a falar da pessoa, da terceira pessoa da Santíssima Trindade. Estamos a falar daquele que é Deus, daquele que estava no princípio de todas as coisas. A Bíblia diz que quando Deus criou o mundo, o Espírito Santo pairava sobre o mundo. Aleluia. Isto significa o quê? Que o Espírito Santo já estava lá, fazia o seu trabalho, mesmo nessa altura. Amém? Então, nós primeiro falamos do Espírito Santo como uma pessoa. Ele tem todos os atributos de uma pessoa. Nele podemos encontrar o Espírito que vivifica. Ele vivifica. Aleluia. Ele sonda os corações. Sondar, o que significa sondar o coração. Ele entra. Ele investiga. Ele vasculha os nossos corações. Por isso que a Bíblia diz em Hebreus 12, 4, 12 e 13, que nada podemos esconder da presença de Deus, porque o Espírito Santo, ele sonda os corações. Aleluia. Ele atua até a divisão entre o Espírito e a alma. Veja só a profundidade com que ele atua. Não há nada que nós possamos fazer, possamos esconder. Até as nossas imaginações, os nossos pensamentos, ele conhece. Amém. Podemos pôr também João 16, 8 a 11, 1 Coríntios 2, 10, 11. Ele regenera. Se ele regenera, é algo que só uma pessoa pode fazer. Aleluia. Voltar a dar vida a alguém. Só uma pessoa pode fazer. Estamos a dizer que o Espírito Santo é uma pessoa. Amém. Ele testifica, ele ajuda e dá vitória na tentação. Ele ensina, ele dá ousadia, ele distribui dons espirituais. Aqui a diferença. O Espírito Santo, aleluia, ele é que distribui dons espirituais. Amém. Os dons pertencem ao Espírito Santo. Mas ter o Espírito Santo não significa ter sido batizado no Espírito Santo. Aqui a grande diferença. Estamos a falar de uma pessoa, estamos a falar do revestimento de poder. Aleluia. Quando Deus nos enche, quando Deus nos reveste para nós fazermos alguma coisa. Ok. O Espírito Santo consola, o Espírito Santo ordena, intercede, ilumina, inspira, traz conhecimento real de Deus, guia e confirma o Evangelho. Amém. Atos 8, 26, 29 e 37, 40. Ele guia e confirma o Evangelho. Atos 8, 26, 29, 37, 40, para quem está a contar, 11, 12, 13, 2, Atos, tudo isso em Atos, no livro de Atos. Atos 16, 6 e 7. Hebreus 2, 3 e 4. Podemos ler Hebreus 2, 3 e 4. Porque nós temos que conhecer a pessoa para lidarmos com ela. Amém? Nós temos que conhecer a pessoa do Espírito Santo para podermos lidar com ela. 3, 4, diz assim: como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles por sinais, milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade. Amém. Então, o Espírito Santo confirma o Evangelho, confirma a nossa pregação também.
Aleluia. Amém. Porque se ele testifica com sinais, milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuídos segundo a sua vontade. Amém. Então, é mister que Deus esteja disposto para fazer isto, para nos dar também dons espirituais. Ele quer fazer isto. Amém. Ele quer fazer, ele está disposto a fazer isto. Mas o grande problema somos nós. Aleluia. Somos nós. Eu dizia ontem, nós costumamos jejuar, mas jejuamos a querer que queremos poder para curar, para fazer não sei o que, queremos cura, queremos resolver problemas, queremos não sei o que, jejuamos para isso. O que está errado, que devemos jejuar para podermos produzir frutos do Espírito. Aleluia. Para podermos ouvir o Espírito Santo falar conosco. Para podermos perceber qual é a vontade de Deus. Amém. Porque jejum não faz Deus responder às nossas orações. É isto. O jejum não faz Deus responder às nossas orações. Não obriga Deus a responder. Mas o jejum prepara-nos para poder receber as respostas. Amém. Então, isto é um exercício que vamos fazer diante de Deus. Vamos buscar a face do Senhor. Porque nós queremos o quê? Estar alinhados com Ele. O que mais interessa a Deus é que nós vivamos para Ele. Aleluia. Mostremos os valores que Ele quer. É isto que interessa a Deus. Ninguém vai entrar no céu porque ganhou muitas almas, porque não sei quanto, nada. Aleluia. Vamos entrar no céu porque fizemos a vontade dele. Só isso. Tão agradável assim. Aleluia. Porque ouvimos a sua voz. Porque tememos o seu nome. Porque guardamos a sua palavra. Ok, mas vamos continuar. Estamos a falar do Espírito Santo. Portanto, o Espírito Santo, como o seu nome diz, ele é o Espírito que usa o homem para exercer as suas habilidades. Amém. Portanto, o Espírito Santo, usa a pessoa para poder fazer aquilo que ele tem capacidade de fazer, de executar. Por exemplo, o Espírito Santo cura, o Espírito Santo faz milagres, faz maravilhas, o Espírito Santo faz essas coisas todas. O Espírito Santo precisa de cooperar com o homem para fazer isto, porque ele é Espírito. Amém. E para fazer essas coisas precisa de quê? Da carne, precisa de alguém para cooperar com ele. Então o Espírito Santo está à procura de cooperadores, está à procura de pessoas que se abrem a ele. Aleluia. Pessoas que estão dispostas para dizer: Senhor, faz a sua vontade, trabalha em mim, trabalha, aleluia. E ele vai trabalhar, as coisas vão acontecer. Louvado seja o nome do Senhor. É preciso notar que antes nós precisamos do Espírito Santo não pelos dons. Amém. Primeiro precisamos do Espírito Santo como pessoa. Amém. Precisamos do Espírito Santo como pessoa. E é uma coisa que eu quero dizer aqui. O Espírito Santo não trabalha conosco como os demônios trabalham. Quando o demônio chega, ele toma a sua mente, ele toma a sua vida, ele faz o que quer através de você. Você não faz a sua vontade, porque o demônio tomou controle desta pessoa. Amém. Há uma diferença com o Espírito Santo. O Espírito Santo quer cooperar. Significa que você continua consciente, você continua responsável pelos seus atos. Simplesmente ele quer cooperar consigo. Aleluia. Nós hoje vemos muitas vezes
em algumas igrejas, está a manifestar o Espírito Santo, começa a chutar cadeiras, não sei o quê, porque tem Espírito Santo, até começa a subir paredes, porque tem Espírito Santo, começa... Isso é manifestação demoníaca, não tem nada a ver com o Espírito Santo. Amém? Não tem nada a ver com o Espírito Santo. O Espírito Santo é sujeito à ordem. A Bíblia diz que o Espírito Santo é sujeito ao próprio profeta. Aleluia. O que significa que não vamos agir desorganizadamente porque é o Espírito Santo. Eu estou a gritar, estás a pregar, aleluia, está a gritar, está a falar ali. Esse Espírito Santo que está a fazer confusão. Esse é um espírito demoníaco que começa a fazer confusão para quê? Para a mensagem não ser percebida. Isso sim. Porque eu tenho a certeza que Deus é um Deus de ordem. Ele não faz confusão. Amém? Então, quando nós temos o Espírito Santo, é diferente do espírito demoníaco. Amém? O espírito demoníaco pode te fazer tirar roupa. O espírito demoníaco pode fazer qualquer coisa que ele quiser fazer, você faz. Porque ele te tomou. Mas o Espírito Santo não é assim. Aleluia. Ele está sujeito a você. Ele está sujeito a você. Agora eu quero falar línguas, você fala. Aleluia. Porque ele está sujeito a você. Amém. Ele coopera consigo. Entendemos isso? Ok, vamos continuar. Primeiro, nós somos o templo do Espírito Santo. Aleluia. Nós somos o templo do Espírito Santo, desta pessoa, desta terceira pessoa da Santíssima Trindade. Nós somos a casa do Espírito Santo. Nós somos a moradia dele. Aleluia. 1 Coríntios 3, 16, 17. 1 Coríntios 3, 16, 17. Nós somos a morada do Espírito Santo. E ele é Espírito Santo. Perceba muito bem aqui. Espírito Santo. Significa que ele é santo. Ele quer estar onde há santidade. Aleluia. Porque aparecem pessoas já, está a falar língua, mas depois vai à prostituição. Está a falar língua, está a fazer não sei o que. Está a falar língua. Essa pessoa, eu começo a duvidar. Mas que Espírito Santo é esse que lhe faz prostituir? Amém. Aleluia. Porque se você tem o Espírito Santo, é preciso perceber como moradia. Você é uma morada do Espírito Santo. Quando você crê no Senhor Jesus, o Espírito Santo vem morar em você. Faz casa em você. Podemos ler, vamos ler Efésios 2, 22. Efésios 2, 22. Diz assim: no qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Amém? Aleluia. Então, você é morada de Deus em Espírito. Primeiro, antes de tudo, quando você crê, o Espírito Santo vem habitar em você. Antes de você crer, o Espírito Santo trabalha para te convencer. Nós falamos a palavra, pregamos a palavra, é o que nós fazemos. Mas o Espírito Santo faz um trabalho, que é convencer você. Se você rejeitar a Ele, o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão. Aleluia. Se você rejeitar o Espírito Santo, quando Ele está a operar na sua vida, é um problema seu, você perdeu a salvação. Porque é Ele primeiro que trabalha para te convencer. Depois de você se convencer e crer nele, ele habita em você. Ele faz de você morada de Deus. Amém? Ele habita. E ele não pode habitar onde há sujidade. Amém? 2 Coríntios 6, 16
acho que se não estou em erro, acho que é 16, diz que o templo dos ídolos, como é que é? Eu perdi a maneira como está escrito. Deixa-me 16. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Amém. Qual é o consenso? Qual é a concordância? Qual é a harmonia que existe entre o templo de Deus com o templo de demônios? Existe alguma coisa aqui? Será que pode Deus viver onde há demônios? Aleluia. Porque algumas vezes é preciso nós pensarmos um pouco. Vamos nos santificar se queremos ver Deus na nossa vida. Vamos nos santificar. Vamos nos afastar do pecado. Vamos sair do pecado. Ou nós estamos condenados a vivermos a vida que os outros estão a viver. E qual é essa vida que os outros estão a viver? Ou aquilo que aconteceu. Vivem assim. Aleluia. Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Amém. É isto que o Espírito de Deus quer fazer de você. Morada dele. Aleluia. Ele diz, eu viverei em você. Eu habitarei em si. Eu andarei e serei o seu Deus. Amém. E você será o meu povo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando o Espírito Santo habita em nós, já se abre um caminho, já começou o caminho para você desfrutar da bênção do batismo com o Espírito Santo. Porque aquele que tem o poder, aquele que faz as coisas acontecerem, já habita dentro de você. Você já criou as condições para ele morar em você. Agora ele vai se manifestar. Amém. Ele vai se manifestar. É aí que entra a questão já do batismo com o Espírito Santo. Aleluia. Começam a manifestar os dons espirituais. Podemos ver até alguns dons em 1 Coríntios 12, 4 a 11. Só para criar sede um pouco nos nossos corações. Mas prepara-te. Prepara-te. Deus é misericordioso. Ele sabe que nós não éramos justos. Nós somos pecadores. Nascemos pecadores, vivemos no pecado. Mas quando você se entrega a Ele de coração, isso lhe agrada. Quando você se arrepende e você dá costas ao pecado, Ele diz glória, aleluia. A alegria no céu. Então Ele vai te encher com o Espírito Santo. Mas Ele não vai te encher com o Espírito Santo enquanto você ainda vive no pecado. Não vai te encher com o Espírito Santo enquanto você tem compromisso com o diabo. Não. Aleluia. É preciso romper com o diabo para você se posicionar para Deus. Não há meio termo. Amém. Eu disse 12, 4 a 11. Olha, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria. E ao outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. E ao outro, pelo mesmo Espírito, a fé. Aleluia. Porque a um, pelo mesmo Espírito, é dado que a palavra da sabedoria. Sabedoria o que é? Sabedoria é a aplicação do conhecimento. Entende? Nós todos podemos ter conhecimento.
Por exemplo, nós conhecemos a palavra de Deus porque se é pregada, ouvimos, ficamos com ela. Mas muitas vezes não temos sabedoria para aplicar a palavra de Deus. Não temos sabedoria para aplicar no nosso dia a dia. Não temos sabedoria para fazer as coisas acontecerem. Aleluia. Estou a te explicar o que é isto de dom de sabedoria. Significa que você tem um conhecimento e não sabe aplicar. Então Deus te dá sabedoria para você aplicar o conhecimento que você tem. Aleluia. Para você, em cada ocasião, você ter sabedoria para aplicar o conhecimento. Nós temos o caso, muito conhecimento da palavra de Deus, não sei o que, viajamos, brincamos com a Bíblia, vamos para Gênesis, vamos para Apocalipse, etc, etc. Mas, ok, a sabedoria para aplicar isto. Há coisas na nossa vida que nós ainda continuamos aqui a sentar por cima delas, porque não temos sabedoria. Amém. A falta de sabedoria é um mal muito grande, porque conhecimento só não tem importância. Aleluia. Conhecimento somente é como dizer: tenho no meu armazém, ou na minha dispensa, ou como é que é? Na minha xangala, né? Tenho lá cheio, amendoim lá cheio. E acaba aí. Se você não tirar e comer esse amendoim, não tem valor nenhum. Vai ser comida de ratos. Amém. Então, ter conhecimento só é você encher o armazém. Mas a aplicação. Muitas pessoas não têm sabedoria para aplicar a palavra de Deus, que ouvem, que recebem, que são ensinados, e etc, etc. Ok, estamos a dizer sabedoria. Ao outro, a palavra da ciência. Ciência que tem a ver com conhecimento de coisas. Quer dizer, Deus te faz conhecer coisas que de outra maneira você não havia de saber. Amém. Porque uma coisa é profecia, outra coisa é palavra da ciência. Aleluia. Às vezes, nós chegamos em algum momento e falamos e dizemos: alguém aqui que tem uma coisa, uma bisganga, um pote de bisgangas de curandeiro escondido no seu teto em casa. Está a ver? É uma palavra de quê? De ciência. Uma palavra de conhecimento. Deus fez conhecer que há isto. Amém. E a aplicação disso já precisa de sabedoria. Como é que você vai persuadir para a pessoa se arrepender, ir tirar esse pote que tem em casa e entregá-lo? Amém. Não, porque aqui a ciência que está a dizer aqui não é ciência que você procura na escola, não sei o que, não. Está a falar de ciência, conhecimento que Deus nos dá. E o outro, pelo mesmo Espírito, a fé. Amém. Nós todos temos fé. E a nossa fé é Deus quem nos dá. A fé para a salvação é Deus quem nos dá. Aleluia. Ele opera a fé. Mas também há um dom de fé. Aquela fé que faz coisas impossíveis. Aleluia. Faz coisas impossíveis. Numa situação em que você encontra um paralítico, ou um moribundo, alguém que está morrendo, e você recebe essa fé que vai dizer: levanta-te e anda. E naquele momento não há dúvida nenhuma. Você tem certeza de que essa pessoa vai levantar, vai andar. Aleluia. É uma dimensão de fé que só vem de Deus. Amém.
O outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. Os dons de curar. Percebam? Os dons de curar. Significa que são tantos. Alguém pode ter o dom de curar, por exemplo, malária. Outro ter o dom de curar outro problema. Enfim, os dons de curar. São muitos dons. Amém? Porque nem sempre a pessoa que cura de cegueira vai curar malária. Às vezes até começamos a duvidar, mas aquele ali estava orando por aquela pessoa ali e fez levantar, aquela pessoa estava moribunda, estava doente, quase a morrer, fez levantar, estava curado. Agora, como não conseguiu curar aquele ali que só tinha dor de cabeça? Não é o dom dele. Amém? Não é o dom dele. Mas é quem pode fazer isso também. Porque depende de como Deus quer fazer as coisas. Pode aparecer um que manda levantar, está levantado. E o outro, a operação de maravilhas. Enfim, eu estou a adiantar isso aqui. Posso deixar para mais tarde, porque vamos de falar de novo disso. Amém. Mas pronto, era para quê? Para podermos perceber o que é isto. Então, vamos nos preparar, aleluia, como habitação de Deus. Porque o grande problema nosso é que muitas vezes o Espírito Santo não habita em nós. Nós cremos. O Espírito Santo espreitou, quis habitar em nós, mas nós não demos lugar por causa do pecado. Não demos lugar por causa da nossa maneira de viver. E o Espírito Santo ficou de fora. Ele ficou triste. Aleluia. Você não deu continuidade, então entristeceu-se o Espírito Santo. E quando se entristece o Espírito Santo, você fica sozinho. Amém. Você começa a lutar sozinho. Começa a subir montanhas sozinho. Porque você não tem ninguém que te ajude. Amém. Portanto, quando fomos batizados com o Espírito Santo e com fogo, aleluia, significa que somos revestidos de poder, isto é, recebemos o Espírito Santo e o poder do Espírito Santo para operar milagres e maravilhas. Amém? Quando somos batizados com o Espírito Santo, já a situação é outra. Eu estou a falar de morada, o Espírito Santo morar em nós. Agora, quando o Espírito Santo nos reveste do poder, ou recebemos o batismo do Espírito Santo, e com fogo, como disse João Batista, aquele que vem, esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, estava querendo dizer ele isto. Ele vai vos batizar com o Espírito Santo, vai vos capacitar com dons espirituais. É um revestimento de poder, mas também com fogo. Por quê? Porque o fogo purifica. O fogo tem que tirar aquela palha toda, aqueles problemas todos que estão na sua vida tem que sair. Porque enquanto não sair isso, não há manifestação de dons do Espírito Santo. Amém? Não há. Você pode fazer tudo na carne. Eu não sei o que, eu vou fazer isto, eu não sei o que vai fazer na carne. Mas o Espírito Santo não vai trabalhar em você. Porque há muitas pessoas que trabalham elas na carne, na sua carne, porque querem fazer. Mas o Espírito Santo não está lá. Não está lá por causa exatamente do pecado. Não é por acaso que Satanás se esmera para distorcer a verdade e afastar os crentes dessa poderosa experiência. Na verdade, a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra as hostes espirituais na maldade. Efésios 6, 10 a 12. E Zacarias 4, 6. Zacarias 4, 6. Mas podemos ler Efésios. Aqui diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos na força do Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades,
contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Amém. Percebam isto. A Bíblia aqui diz que nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os príncipes, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Significa que a nossa guerra é espiritual. Aleluia. Nós podemos ver alguém amarrado aqui neste mundo, alguém endemoniado aqui, podemos ver alguém a sofrer, miserável aqui, e nós não percebemos que isto tudo é planificado aonde? Lá nos ares. Amém. Muitas vezes não tem nada a ver com aquilo que a pessoa é. Aleluia. Mas tudo é estabelecido lá, é assinado lá. A nossa luta é espiritual. Então, por causa disto, que o diabo luta para nós não percebermos essa coisa de dons espirituais, do Espírito Santo. Não percebemos, negligenciamos, passamos por cima e continuamos a sofrer. Aleluia. Continuamos a sofrer. Você vai continuar a dizer, não, quero fazer a minha vida, quero fazer não sei o que, eu já não quero aquilo, mas você vai continuar a sofrer. Por quê? Porque a luta tem que ser feita de modo espiritual. Aleluia. Você não vai vencer uma batalha espiritual com a carne. Vamos nos lembrar só de Daniel. A Bíblia diz que Daniel orou. E naquele primeiro dia que orou, Deus ouviu a oração e respondeu. Mas a resposta para Daniel chegou a fazer 21 dias para chegar a Daniel. Por quê? Porque quando o anjo Gabriel vinha com a resposta, teve oposição do rei da Pérsia, do príncipe da Pérsia. Amém. O príncipe da Pérsia significa que era o demônio que trabalhava naquele território persa. E Daniel estava na Pérsia. E ele se opôs para que a resposta não chegasse a Daniel. Aleluia. Perceba isto. Se opôs para que a resposta não chegasse a Daniel. Só que Daniel estava, de fato, jejuou durante os 21 dias, ele procurou, humilhou-se diante de Deus, ele criou condições para a resposta chegar a ele. Muitas vezes nós oramos e não temos resposta, porque a resposta está nos ares. Aleluia. Amém. Você orou sim, Deus ouviu sim, Deus já respondeu, mas o problema é a resposta não chega a você porque você não cria condições para chegar. Você tem que batalhar. E é a batalha espiritual que você tem que fazer. Não é uma batalha de carne. Amém. Porque na carne você só pode empurrar os irmãos, não sei o que, empurrar para ali, não sei o que, mas nada mais do que isso. Amém. Ok. Vamos continuar. Sendo assim, quem se beneficia da nossa ignorância ou negligência é o nosso adversário. Satanás é que tira vantagem quando nós negligenciamos ou quando nós ignoramos. Quando não sabes acerca do Espírito Santo, não sabes acerca dos dons do Espírito Santo, ele tira vantagem. Aleluia. Quando negligenciamos, significa que você ouve e deixa ficar, não se preocupa em ter isso, então você é negligente. E por cada negligência, você vai beneficiar a quem? A Satanás. Simplesmente, ele é que sai em vantagem. Quando nós cremos a Bíblia diz, mas aquele que nos ungiu é Deus, que nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nossos corações. Quando nós cremos, Deus nos dá o penhor do Espírito. O que isso significa isto? Estou voltando a reforçar a questão de nós termos morada de Deus. Ele nos dá garantia. É como quem tem dívida com alguém. E a pessoa diz, eu hei de pagar.
Mas pega isto para servir de garantia de que eu vou fazer. Aleluia. Eu vou pagar no dia X o seu valor. Então, é aquilo que Deus fez conosco. Quando nós cremos, Deus nos deu o Espírito como penhor e diz, ok, eu te dou garantia de que eu tenho muita coisa a fazer na sua vida. Eu quero te dar vitória. Eu quero resolver os seus problemas. Eu quero iluminar o seu caminho. Eu quero te ajudar. Tudo isto. E Ele te deu garantia. O Espírito que habita em você. Essa é a garantia de que você vai alcançar essas coisas todas que Deus tem preparado. 2 Coríntios 1, 21, 22. Ao crer, nos arrependemos. Ao crer, nos arrependemos, recebemos o Espírito Santo. Através deste ato, Deus nos assegura a sua fidelidade e infalibilidade. Amém. Deus diz, eu sou fiel. Por isso que eu dei-vos o Espírito Santo como penhor. Isso é infalível. Eu vos dei o Espírito Santo como penhor. Agora, depende de você. Se você deixar de viver coerente com a palavra de Deus, é o seu problema. Nunca hão de vir mais coisas. Amém. Mas se você receber esse penhor, o Espírito Santo que Ele te dá, e você se preocupar em se conservar, porque você sabe que há um plano que Deus tem para mim, que vai executar, então você purifique-se, limpe-se, aleluia, para que Ele possa fazer cumprir o seu plano. Amém. Já estão cansados de mim, né? Cansados. Já estão cansados. Como estou a ser muito lento, né? O Espírito Santo também fomos dados como um selo. Os crentes que estavam em Éfeso haviam recebido o Espírito Santo ao crerem. Mas eles não tinham recebido o batismo com o Espírito Santo. Amém. Foram dados o Espírito Santo como selo. Para selar. Você crê em Deus, então está selado. É como um documento. Você escreveu um cheque, assinou. Foi selado. Significa que é válido. Amém. Então, é mais ou menos isto que Deus fez conosco. Amém. Então, fique hoje, para não continuarmos muito, fique conosco esta perspectiva. Nós, primeiro, antes de tudo, primeiro, eu disse, antes de tudo, somos morada do Espírito Santo, da terceira pessoa da Santíssima Trindade. Amém. Mete isso na sua cabeça. Sendo você morada desta pessoa, você precisa de santificar. Você precisa de fugir do pecado. Você precisa de se purificar. Amém. Quando você se purificar, então o resto das coisas, as bênçãos todas virão, os dons hão de vir. Deus vai fazer as coisas acontecerem na sua vida. Amém. Então, vamos levantar, vamos orar.